Bem, amigos, hoje vamos analisar os números da Localiza, uma das ações mais líquidas da Bolsa, mas que, olha só, nos últimos meses vem acumulando aí mais de 34% de queda em suas cotações. E aí fica aquela velha pergunta, né? Será que virou uma pichincha? Será que é uma oportunidade? Tá de graça? Será que ninguém está vendo isso? Bom, nesse vídeo nós vamos analisar os números da empresa, a conjuntura dos dados dela, e aí você vai poder ter uma visão mais clara para saber se isso aqui é uma oportunidade ou não. Tá? Esse vídeo não é recomendação, nem de compra nem de venda, eu posso estar errado, vou te apresentar as minhas opiniões, então analise os dados e tome suas decisões. E aí, você localiza na carteira? Está pensando em comprar? Está pensando em vender? Me diz aqui embaixo nos comentários e aproveita já para deixar a sua curtida aí no vídeo. Bom, na nossa análise nós vamos analisar o crescimento da empresa, a rentabilidade que ela apresenta, a renda passiva que ela oferece, como é que está o endividamento, se está barato, se está caro, se tem margem de segurança para investir, e no final a gente analisa tudo para te oferecer as nossas conclusões. Bom, já chegando ao primeiro item da nossa análise é o crescimento. Observe que aqui temos boas taxas de crescimento, tanto crescimento de receitas como crescimento de lucros. Uma taxa aí de 26% de crescimento nas receitas nos últimos 5 anos e 12,9% no crescimento de lucros. A foto atual é bacana. Agora vamos ver isso aqui na série histórica, como é que tá? Olha só, a taxa de crescimento de receitas vem aumentando ao longo do tempo, quer dizer que não apenas a empresa está fazendo mais receitas, mas ela está crescendo esse número com uma velocidade maior. Veja que em 2016, a taxa de crescimento das receitas era para a base de 8,75% no período de 5 anos. E agora nós temos aqui uma taxa de 26% de crescimento das receitas num período de 5 anos. Então, realmente, a empresa tem se especializado em crescer com mais velocidade as suas receitas. Observe aqui que no gráfico em reais, dá para ver claramente, a empresa auferiu em 2021 10,9 bilhões de receitas. E atualmente, nos últimos 12 meses, já apresenta aqui 32,9 bilhões, ou seja, praticamente triplicou as receitas num período aí de 3 anos. Então é um crescimento extremamente abrupto, né? Uma taxa de crescimento enorme. Mas quando a gente olha a taxa de crescimento dos lucros, a gente vê que está havendo aqui uma desaceleração de 2021 para cá. Nitidamente, só olhando esses dois gráficos, a taxa de crescimento da receita e a taxa de crescimento dos lucros, dá para observar que a empresa deve ter feito uma opção por contrair as suas margens, aumentar o endividamento para conquistar um maior espaço no mercado, para crescer as suas receitas. Vamos ver no decorrer das nossas análises se essa hipótese se confirma, mas veja claramente que, da mesma forma que a empresa pisou no acelerador para aumentar suas receitas, ela tirou o pé do acelerador no que se refere aos lucros, ou seja, provavelmente a empresa vem praticando margens de lucro mais baixas para conquistar este mercado, para vencer os concorrentes e conquistar mais mercado do que eles. Vamos ver se é isso mesmo, né? Mas isso não quer dizer que a empresa parou de lucrar. Se a gente olhar em reais, a gente vê que os lucros estão aumentando. Foi 2,9 bilhões em 2020 e nos últimos 12 meses nós temos ali um patamar de 7,8 bilhões, né? Atingindo um pico aí em 2023 de 8,27 bilhões. Então, a empresa tem apresentado lucros crescentes, de fato, tá? Os lucros, vamos dizer assim, o lucro bruto, mas você vai ver que o lucro líquido não é bem assim, né? Olha só, o resultado operacional da empresa, ou seja, o caixa que ela é capaz de gerar ano após ano, aumentou, certo? Está ali no patamar de 5,18 bilhões. Já não é aqui o 7,8 da margem bruta, não é mesmo? E esses 5,18 bilhões se transformam em apenas 1,5 bilhão quando a gente fala do lucro líquido. Você percebe? Então, observe que no longo prazo a linha continua crescente. Mas em 2021 a gente teve um grande lucro líquido e esse lucro líquido caiu, depois caiu de novo, depois vem caindo de novo. Então a empresa continua tendo uma margem bruta muito alta, mas a margem líquida dela a gente vê que está bem minguada. Olha só, dos 7,8 bilhões de lucro
que ela faz na venda do serviço, isso depois de todos os descontos vira só 1,5 bilhões. A eficiência da empresa aqui está bastante, vamos dizer assim, comprometida nesse momento em que ela está buscando crescimento de receitas, né? Veja que o fluxo de investimentos é mais ou menos constante, a empresa continua investindo mais ou menos no mesmo ritmo. A gente observa também que o CAPEX, né, vem crescendo, isso significa que a empresa vem concentrando os seus investimentos em bens tangíveis, ou seja, faz todo sentido, né, já que ela trabalha com veículos, então ela deve estar investindo no aumento de sua frota. E aí a gente chega no segundo quesito da nossa análise, que é a rentabilidade. Veja só, como a gente estava vendo ali no gráfico do lucro bruto, você pode perceber que a margem bruta da empresa é até razoável, tá? 23,8%. Mas a capacidade dela gerar dinheiro a partir dessa margem bruta, ó, já dá uma queda ali razoável, né? De 15,7%. E o lucro líquido, que é o dinheiro mesmo que sobra de lucro depois que a empresa distribui todos os seus recursos, é só 4,6%. Então está baixo, está realmente bastante baixo essa margem líquida da Localiza. E o retorno sobre o patrimônio, o retorno sobre o capital investido também muito baixos, abaixo aí do nosso paradigma, do nosso mercado, que é a taxa Selic. Então, ó, pela foto atual, já dá para ver assim que no quesito rentabilidade não está legal não, tá? A gente observa aqui que a empresa ela consegue fazer um volume de negócios muito grande, mas a capacidade dela de transformar isso em lucros não é tão grande assim, tá? Observe que essa margem bruta já foi boa. Ali em 2021, bateu ali os 43%, estava ótimo, estava bacana. E aí essa margem bruta, ó, veio caindo, chegando ali a 23,8%. Quer dizer que a empresa está conseguindo oferecer os seus serviços aos clientes colocando uma margem de lucro menor. Significa que ela está perdendo competitividade. Ah, André, quer dizer que a empresa está ficando ruim, está ficando pior do que as suas concorrentes? Talvez não. Possivelmente a própria empresa está abrindo mão da sua competitividade para oferecer preços mais baratos para poder fazer mais negócios e crescer mais rápido do que suas concorrentes. É uma hipótese. A gente precisa fazer uma análise mais completa para chegar a essa situação. Mas observe que na foto não está legal, porque a margem bruta está caindo. Essa margem aqui no patamar de 43 era ótima, nesse patamar de 37 era boa. Agora, já que 28, 23, na minha visão, já não é legal, não me interessa investir numa empresa com uma margem bruta tão pequenininha. E aí, ó, a gente vê o mesmo movimento na margem operacional. Veja que a empresa já teve uma capacidade de fazer dinheiro muito maior ali em 2021, 2022, mas nos últimos 12 meses a gente vê que a seta vem descendo para baixo, né? E do mesmo jeito, com uma inclinação ainda maior, a margem líquida. Observe que a média da margem líquida da empresa já não era assim boa ao longo da sua série histórica, né? Era ali para a base de 8 a 10%. Teve um pico de 18,75% em 2021 e aí essa margem líquida vem caindo, não é legal. De fato, pelo quesito margens, pelo quesito rentabilidade, eficiência, a empresa vem deixando a desejar nos últimos anos. Novamente aqui, ó, o retorno sobre o investimento e o retorno sobre o capital do investidor em linhas descendentes definitivamente não está legal. A empresa nitidamente vem perdendo eficiência operacional nos últimos anos. No quesito renda passiva, nós temos aqui um outro sinal que, na minha visão, é alarmante. Observe que nós temos aqui dividendos de 3,7%. Ah, isso é baixo, né? Não é um dividendo que se possa dizer, nossa, temos aqui uma empresa que paga ótimos dividendos. Longe disso. Mas, em contrapartida, você observa um payout acima de 100%. Quer dizer que, por esses números, a empresa está distribuindo dividendos num valor maior do que os seus lucros. E isso definitivamente não é bacana, porque a empresa está perdendo a sua capacidade de fazer reinvestimentos com o próprio capital. Ora, se ela está pegando o seu lucro e está distribuindo para os acionistas, com que capital ela vai investir no crescimento? Bom, a saída que sobra é fazer dívidas. E isso, na minha visão, não é lá um grande negócio. A não ser que a gente tivesse no Brasil taxas de juros extremamente subsidiadas, o que não me parece ser o caso.
Veja aqui, em relação ao lucro por ação, novamente, né, a gente tinha aqui uma linha ascendente até 2021, e de 2021 para cá, essa linha de lucros por ação, ela vem arrefecendo, né? Embora que no longo prazo ainda seja uma seta crescente. Os dividendos, da mesma forma, a gente observa ali que 2021 e 2022 houve um pico e depois já vem arrefecendo o valor em reais, né? Interessante observar que a empresa paga dividendos de maneira constante, regular, né? Porém, nos últimos anos, a gente viu esse pico em 2021 e 2022 e depois vem caindo. No entanto, o que se pode observar é que não é uma grande pagadora de dividendos, já que nos últimos 10 anos ela distribuiu em dividendos aproximadamente aí 15% do seu valor atual. Veja que o dividendo da empresa, o dividend yield, nunca atingiu nessa série histórica aqui o patamar, vamos dizer assim, limite de 6%, que é aquele peso que o Décio Bazin e os investidores de dividendos procuram observar numa empresa para considerá-la uma empresa de dividendos, né? A Localiza nunca chegou a esse patamar, embora esteja aqui com um payout crescendo, atingindo mais de 100% na base dos últimos 12 meses. Então, né, fica esquisito olhar isso aqui. Eu, particularmente, não acho que seja um bom indicativo, não. Em relação ao endividamento, temos outra situação aqui que, na minha visão, é periclitante. Que situação é essa? Olha só, uma dívida bruta de 44 bilhões. Meu amigo, 44 bilhões é muito dinheiro. E o pior é que o patrimônio da empresa é de 25 bilhões. Então, se ela vendesse tudo o que tem hoje para pagar as dívidas, ainda ia ficar faltando muito dinheiro, né? E daí ia ficar faltando aí quase 20 bilhões de reais. Ou seja, eu enxergo aqui claramente um risco de ruína. Se essa dívida sair do controle, se houver uma crise, se os juros explodirem, se o mercado ficar ruim, a empresa pode ficar numa situação muito perigosa, porque ela tem uma dívida muito maior do que o seu patrimônio. Quer dizer, o seu patrimônio não é capaz de suprir a dívida. Em que pese ela ter ali em torno de 11 bilhões de reais em disponibilidades, o que significa que essa dívida líquida, na verdade, é de 32 e não de 44 bilhões, ainda assim muito alta. Observe que o lucro operacional, bem aqui, né? Esses 5 bilhões é a capacidade que a empresa tem demonstrado de fazer dinheiro ao longo de um ano, 5 bilhões. Então veja só, com essa capacidade que ela tem hoje de fazer dinheiro, em 6 anos ela poderia pegar todo o dinheiro que ganhasse e zeraria essa dívida. Então veja que 6 anos já é um prazo mais esticado para a empresa poder melhorar o patamar, a estrutura aqui do seu endividamento. Na minha visão, olhando aqui a foto, não gostei, esse endividamento já me preocupa, para mim já representa um risco um pouco mais elevado a um nível que eu não estou disposto a correr. Observe aqui que, de fato, a empresa, a partir de 2021, ela vislumbrou ali uma possibilidade de crescimento, né? E aí, o que ela fez? Dívida. Provavelmente aquele aumento de receita que nós vimos ao longo do vídeo está acontecendo com base nesse endividamento, não é? Então, é periclitante, na minha visão. Observe aqui que também as disponibilidades vêm aumentando, a empresa certamente tem procurado aí fazer um colchão de liquidez para se prevenir de um solavanco, caso venha acontecer aí na economia, nos juros, no seu endividamento. Mesmo assim, é uma dívida ainda grande. Observe ali que já foi até maior, mas hoje continua grande em 1,74 vezes o valor do patrimônio. Em relação ao caixa gerado, observe que, ainda que no longo prazo a gente veja uma estabilidade, de 2021 para cá, a gente viu esse endividamento subindo de 3,8 para 6,3, o que, na minha visão, também não é legal. A liquidez corrente está ali próximo do limite, né, 1,16 vezes, então no curto prazo, pelo menos, a dívida não é um risco iminente, né, está aparentemente controlada a dívida aí para os próximos 12 meses. Ainda assim, para o longo prazo, para o conjunto dos dados da empresa, o endividamento é alto. Em relação à precificação, observe aqui, um índice de preço-lucro por 29 vezes não é barato em relação ao mercado brasileiro como um todo.
o índice de preço sobre patrimônio de 1,7 está ok, um preço sobre preço sobre caixa gerado 8,7, na minha visão, aí já está caro, e um preço sobre receita de 1,3 anos está ok. Então me preocupa aqui, ó, justamente a relação de preço-lucro e preço-caixa. Quer dizer que o valor que a gente está pagando hoje pela cotação da Localiza é um valor alto pelo lucro que ela gera e um valor alto pelo caixa que ela gera. Então, de um modo geral, olhando todo do mercado, eu não considero uma empresa barata. Mas olha aqui na série histórica. Nitidamente, a gente vê aqui uma empresa mais barata do que já foi. Né? Mais barata do que já foi, sem dúvida. Já teve ali uma precificação de 70 vezes o lucro. Eu jamais compraria uma empresa com um valuation tão esticado. Afinal de contas, eu nem sei se eu tenho mais 70 anos de vida para reaver o meu patrimônio. Né? Então, quando você vê uma ação ali sendo negociada 70 vezes o seu lucro, ou você vislumbra que o lucro dela vai aumentar de maneira exponencial para que o investimento que você faça hoje fique barato daqui a muitos anos, ou então é um valuation que fica caro demais para investir. Né? Eu prefiro não arriscar, jamais eu compraria uma ação com a relação de preço-lucro de 70. Mas veja que essa relação vem diminuindo, né? Caiu ali para 27, 30, 37, hoje está em 29. Ainda está, na minha visão, cara, mas já barateou muito em relação ao valuation que a própria empresa teve há poucos anos atrás. A relação preço sobre patrimônio também, veja que essa relação já foi muito pior. O preço já equivalia anos atrás a 12 vezes o patrimônio, hoje caiu para 1,7, né? Já está aqui num patamar razoável. A relação preço-caixa caiu também, veja que mais um índice de precificação mostrando que a empresa está mais barata. E aí, embora eu ainda considere, eu particularmente, esse número um tanto quanto elevado, 8,7 vezes o caixa, é o menor índice da série histórica. Né? Se a gente for olhar aqui de 2014 para cá, o momento em que a relação preço sobre caixa da Localiza esteve mais barata é agora. Então, nitidamente, temos aqui uma empresa que barateou. Novamente, ó, sobre aqui o preço sobre receita. Né? Então, de fato, a empresa está barata em relação ao que ela já foi. No entanto, observe aqui, não há margem de segurança. Tanto pelo critério do Décio Bazin, como pelo critério do Benjamin Graham, nós temos aqui uma precificação da empresa ainda cara. Quer dizer, mesmo tendo desvalorizado 34%, mesmo estando com índices de precificação nitidamente mais barato, ainda não há margem de segurança. Isso quer dizer que a gente pode esperar ainda com tranquilidade, sem susto, sem se surpreender, uma queda aí de mais 40%, 50%, 30% no valor das cotações. Eu não estou dizendo que a gente deve esperar, porque tudo indica que vai cair. Não é isso. Eu não tenho como prever o futuro e nem é meu papel aqui tentar estimar para onde vão as cotações. O que eu estou dizendo é que, como a gente tem aqui margens negativas de segurança, em torno ali de 34%, 37%, para que a empresa tivesse margem de segurança para ser atrativo o investimento, ela teria que cair aí pelo menos uns 40%, 50%. Então, se isso vier a acontecer, eu não vou me surpreender. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que é possível, nem que é provável que ela vá cair 40%. Eu só estou dizendo que se ela cair 40%, eu não vou me surpreender. É nesse patamar que eu vou começar a olhar com olhos diferentes para a empresa, se por acaso acontecer uma queda dessas. Deus me livre aqui, não estou querendo jogar praga, não estou querendo colocar pensamentos negativos de jeito nenhum, só estou dizendo que para mim está caro. Embora o preço tenha caído muito, embora a empresa esteja mais barata, eu observo que ela pode ficar mais barata ainda. Então, para mim, não é interessante. Bom, eu acho que você já consegue antever qual vai ser a conclusão que eu vou te apresentar já já, né? Mas aí eu queria saber a sua. Na sua opinião, de acordo com o que a gente observou aqui, e nos outros dados que você tem, que por acaso eu não tenho apresentado, na sua análise qualitativa, nas informações que você tem sobre a empresa, sobre o mercado dela, vale a pena? É uma pechincha? É a oportunidade? Ou será que nós estamos diante aqui de uma cilada, hein? Me diz aqui embaixo nos comentários o que é que você acha, que é interessante a gente trocar essa ideia. E se você está aqui até agora, cara, esse vídeo está sendo útil para você, hein? Tenho certeza. Então, por gentileza, compartilha ele com outras pessoas
que possam se interessar, outras pessoas que você conhece que investem no mercado de ações, posta o link do vídeo nos grupos que você participa. Eu acho muito importante que a gente espalhe a informação e que promova o debate, porque é só assim que o pequeno investidor consegue ter uma malícia no mercado um pouco mais próxima dos profissionais. Bom, mas diante disso, cabe a mim te apresentar a minha conclusão. A gente viu receita e geração de caixas crescentes, embora, né, a gente tenha visto ali o lucro bruto subindo, a gente vê o lucro líquido caindo, então já não gostei. A gente vê que a empresa continua investindo, os investimentos se mantêm constantes, mas mesmo assim a gente vê as margens e os retornos da empresa caindo numa queda que, na minha visão, é acelerada, né? Então não me interessa muito observar isso não, tá? Temos aqui dividendos crescentes, embora com um payout elevado, e o endividamento da empresa também é alto e crescente, o que me preocupa. A gente tem uma precificação barata, nitidamente a empresa está mais barata, mas sem margem de segurança. Então, de um modo geral, pelo conjunto da obra, a empresa fica fora do meu radar. Fica fora do meu radar, especialmente pelas margens baixas, pelos lucros líquidos caindo, pelas margens se reduzindo e especialmente pelo endividamento alto e pelas margens de segurança que não estão convidativas. Então, na minha visão, não é uma pechincha, não é uma oportunidade, é uma empresa que, na minha opinião, é arriscada e eu não me surpreenderia se ela caísse aqui mais 40%, 50%. O que você acha disso, hein? Comenta aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.